Olá pessoal, como vão? Aqui é Albert Tanuri. Muito feliz hoje de participar com vocês desse evento, né? Organizado pela comunidade técnica Azure Brasil. Estou muito feliz em tentar trazer um pouco de informações para vocês. Eu resumi o título aí em Azure DevOps, mas a ideia aqui é da gente entender um pouco como que a gente pode utilizar essa plataforma tão bacana em nossos projetos e mesmo que não temos condições no momento, né, de custear o uso de uma plataforma tão poderosa, é, vale a pena, não vale a pena, é possível, não é possível, então isso eu vou tentar passar para vocês agora, beleza? Vamos lá. Para quem não me conhece ainda, tá? Eu sou o Albert Tanuri, tá? Eu trabalho com arquitetura de software e toda na área de tecnologia há bastante tempo, há mais de 15 anos, né? Eu trabalho com soluções de desenvolvimento. Tenho os meus contatos no meu site, onde eu coloco os artigos que eu escrevo, concentro também os vídeos que eu faço através da hashtag Simplificando Conceitos. Vocês vão encontrar meus vídeos no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, tá? Então fique à vontade se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem entrar em contato comigo, estou disponível para vocês, ok? Vamos lá. Ah, Antes de mais nada, tá? Vamos fazer uma desassociação, ou melhor, definir corretamente alguns conceitos, tá? A ferramenta ela chama Azure DevOps, ou a plataforma ela chama Azure DevOps. Mas isso não significa que você está desenvolvendo ou você está trabalhando em um contexto de colaboração por causa da ferramenta, certo? Então, o que é de fato um DevOps? O DevOps é a união de três pilares, são as pessoas, processos e produtos, de forma contínua, ou seja, as pessoas elas trabalham com as pessoas, elas atuam em um determinado contexto com um processo definido e utilizam ferramentas no dia a dia para que o seu trabalho seja feito. E a gente pode entender que essas pessoas elas trabalham de uma forma colaborativa, uma entendendo as outras, até o conceito do nome, né, o DevOps, está relacionado ao time de desenvolvimento, com o time de operações, conversando melhor entre si para um mecanismo de colaboração e entrega de valor constante. Só que vamos extrapolar, né? Vamos falar de pessoas. E aí, quando eu digo pessoas, eu não estou segmentando as áreas, eu estou colocando todas no mesmo patamar. Todos devemos conversar, todos devemos entender uns aos outros, ter empatia e trabalhar juntos para um bem comum, seja para o nosso cliente, seja para o cliente do nosso cliente, ou seja, para os nossos parceiros. E nesse contexto de trabalho, nós utilizamos processos para nos apoiar a entender para onde iremos e como iremos, e quando iremos, né? Esses processos eles devem ser, eles devem existir no nosso contexto para ter uma organização e utilizamos ferramentas ou produtos, enfim. E essas ferramentas elas são utilizadas de uma forma que nos apoiam na nossa colaboração com pessoas utilizando determinado processo, a gente consiga entregar o valor de forma rápida. É muito mais simples eu automatizar alguns processos, ter algumas visões resumidas sobre como andam como anda a minha sprint, entregar um software em alguma cloud especificamente de uma forma automatizada, ou seja, aquilo que eu não tenho condições de fazer manualmente, eu vou delegar para os produtos ou para as ferramentas, certo? O melhor contexto aqui seria utilizar a ferramenta, isso trabalhando de uma forma contínua. E aí existe o Azure DevOps, que apoiado a 5 pilares, essa plataforma é o que nos traz condições de atuar em um cenário de colaboração utilizando essas 5 ferramentas para que a gente possa entregar valor, trabalhar com uma cultura DevOps. O Azure DevOps sozinho, ele não é DevOps, entende? Apesar do nome. E eu tenho esses 5 pilares, que são os boards, os reps, os pipelines, os test plans e o artifacts. E isso são soluções que, na teoria, ou na maior parte do que nós trabalhamos no dia a dia, elas cobrem aquilo que precisamos, ou a maioria das coisas que precisamos para trabalhar de forma colaborativa com as pessoas no mesmo local geográfico ou não, mas com grandes ferramentas hospedadas na nuvem, gerenciadas pela Microsoft, que nos traz grande poder para entregar constantemente os nossos projetos. E nesses pilares, né, especificamente
falando de cada um, nós temos o boards que ele está mais voltado para um gerenciamento, tá? E eu não estou querendo dizer que o gerenciamento dos boards, eu vou limitar isso somente a dev, gerente de projeto. Não, não é isso. É onde o time vai colaborar e ver aquilo que está sendo feito. Onde as pessoas elas vão unir aquilo que elas pretendem fazer do seu trabalho, quais são as metas, aquilo que devemos fazer, ou seja, aquilo que está em to-do. Tudo isso é gerenciado pelo Azure Boards. E o que é legal é que, além de eu ter que possibilidade de criar tarefas, gerenciar os bugs e etc., eu consigo associar essas pessoas, consigo gerenciar meu fluxo de trabalho e ver como anda o andamento, como está o andamento do meu projeto através dos indicadores, que são relatórios muito poderosos que nos entregam uma visão rápida, simples e fácil das ações que nós devemos ter no nosso dia a dia. O Azure Boards ele está mais voltado para a gestão do nosso code. E aí, quando eu digo code, pode ser o nosso code de infraestrutura, pode ser o nosso código do sistema, pode ser várias coisas, mas é um repositório onde eu vou guardar algo, tá? Esse guardar algo, o Azure Raptor, me permite pesquisar o que está acontecendo ali. Ah, eu quero pesquisar uma classe específica, vou procurar no meu repo se essa classe existe. Eu quero editar, eu quero ver quem foi o último, quem fez o último commit, eu quero gerenciar meus pull requests, enfim. Tudo isso, ou seja, a mesma coisa que eu já tenho no GitHub, a forma de trabalho do GitHub, que obviamente um repositório com base no Git, eu tenho disponível no meu Azure Repos, e também, se eu quiser, eu tenho a possibilidade de utilizar o Team Foundation Version Control, que é um outro tipo de repositório, uma outra abordagem, mas segue as mesmas premissas do um Git no que diz respeito a pesquisar, editar online, enfim. Disponível para mim de uma forma gratuita e ilimitada, tá? No meu Azure Repos. Então, eu já tenho como gerenciar e tenho como guardar e gerenciar os meus códigos. E aí eu tenho meus test plans, que é onde eu vou gerenciar nos meus casos de testes, minhas configurações para execução de um teste de carga, executar cenários de teste ali e dar o check se aquilo foi executado de uma maneira correta, né? São os testes end-to-end. E também, assim como é feito no Azure Board, eu consigo ter um panorama do qual é a saúde no que diz respeito à qualidade do meu projeto através de alguns relatórios. O Test Plans ele gerencia isso para a gente, tá? Ele é bem legal, então vale a pena a gente trabalhar com essas ferramentas concentradas em um local só. Eu tenho o meu Azure Artifacts que, de uma forma bem simples, né? Eu tenho um feed de repositórios, sejam eles para Python, para Java, no caso o Maven, o NPM, eu tenho para o Azure, para .NET usando o NuGet Packets. É um repositório, um feed privado para essas tecnologias que eu vou colocar nas minhas bibliotecas, que às vezes eu não quero que essas bibliotecas elas sejam expostas para o mundo externo, digamos assim. Então, a minha equipe ela vai se conectar nesse feed e, consequentemente, ela vai ter acesso a aqueles componentes da organização. Também eu consigo fazer com que esse feed tenha uma característica pública. Porém, eu utilizo muito o Azure Artifacts quando eu tenho algum mecanismo que eu produzi e eu gostaria que os outros projetos se beneficiassem desse mecanismo utilizando os padrões das tecnologias. Por exemplo, criei uma library que valida CPF e CNPJ. Todo mundo na minha organização vai utilizar essa library. Então eu publico essa library no meu feed. Ela está disponível agora para todo mundo da organização que tem o endereço do meu feed e tem autorização. Eles conseguem via NuGet, pelo processo de NuGet, baixar essa ferramenta e utilizá-la dentro do seu código. Então não está limitado ao mundo do .NET, como eu falei, tem NPM, tem pacotes para Python, tem pacotes para Java também, que é o Maven. Então é bem completo o Azure Artifacts. E por último, o Pipeline, que é aquele cara que vai fazer o nosso CI/CD, vai construir e vai entregar a nossa aplicação. E o mais legal é que para projetos públicos, esse pipeline, você consegue ter até 10 jobs sendo executados de forma paralela, independente do agent, tá? O que é o agent? É a máquina que vai executar a construção e a entrega do seu projeto. Então, eu posso ter uma máquina que executa um Windows, um Linux e um macOS,
está disponível na cloud já, tá? Mas eu posso instalar um agent local numa máquina minha também para que ela seja o meu builder, tá? E para projetos públicos, você pode usar horas e horas, isso aí é ilimitado, tá? Para projetos não públicos ou privados, tem uma limitação que são 1.800 minutos, porém essa limitação, né, entre aspas, limitação de 1.800 minutos, é extremamente válida porque eu consigo entregar valor e utilizar esses 1.800 minutos por mês. Eu não consigo utilizar esses 1.800 minutos nos meus projetos, então tem um bom builder online disponível para mim, sem que eu tenha que pagar além disso, mesmo para projetos privados, ok? É muito fácil de integrar com o GitHub, né? Então eu consigo, lá no meu projeto no GitHub, pelo Marketplace, integrar meu Azure Pipeline e falar, olha, eu quero que esse projeto ele seja buildado pelo Azure Pipeline. E é muito legal que aí eu vou gerenciar só o meu pipeline junto com o meu projeto, meu repositório que está no GitHub. É bem legal, tanto para repositórios públicos quanto para repositórios privados, tá? Isso é legal dizer, por que eu vou usar só o Azure Pipeline? É uma das coisas mais legais que eu vejo no meu Azure DevOps. Por quê? Na minha organização, de repente eu organizo meu trabalho com o Trello. Eu não quero mudar essa forma de trabalho porque está instituído. Ok. Você não precisa, não é obrigatório você utilizar o Board. Você vai usar o Trello para gerenciar seu trabalho. Eu não quero usar o Pipeline, tudo bem, utilize o Jenkins, mas para você é interessante utilizar o Artifacts, o Test Plane e o Repo, fica à vontade. O Azure DevOps ele permite que as funcionalidades nas quais você não vai precisar, você desabilite. Continue usando a sua organização e você consegue integrar isso. Tá? E o mais legal é que não está associado, apesar do nome Azure, só a tecnologias Microsoft. Eu posso publicar e trabalhar com qualquer tecnologia em qualquer nuvem, independente daquilo que eu necessite, eu consigo utilizar no meu Azure DevOps. Se não tem uma task específica, nós vamos ver o que é task, eu consigo estender. Se não tem uma funcionalidade específica, eu consigo estender. Muito simples, com o meu Azure DevOps. Tá? Então percebam que nessa estrutura eu tenho muitas ferramentas de qualidade para trabalhar em qualquer cenário que eu me proponho a trabalhar com qualquer tecnologia. Então eu consigo integrar para um AWS, para um GCP, eu consigo criar e construir aplicativos para Android, para iOS, consigo utilizar no meu pipeline um Terraform para a construção de um ambiente. Independente da tecnologia, você está disponível ou você tem a possibilidade de trabalhar com elas no Azure DevOps, ok? E quanto que eu pago por isso, Albert? Bom, como eu mencionei anteriormente, projetos públicos é free. Você pode usar sem limitações. O pipeline, você vai ter 10 builds paralelos, CI/CD, minutos ilimitados, então você pode buildar forever, tá? Pode construir suas aplicações e disparar ali 10 builds paralelos, é bem legal isso aqui, tá? Pode gerenciar o seu projeto de uma forma simples, gratuita, e você, se quiser, além disso, você tem repositórios Git ilimitados. Ah, mas eu estou usando o GitHub, eu não quero usar o repo, não tem problema. Mas se precisar do repo, você vai ter lá no Azure DevOps os seus repositórios ilimitados gerenciados pelo Azure DevOps para os seus projetos públicos, tá? Privados também. E se eu quiser ter mais usuários trabalhando comigo em projetos que são privados? Ok. Até 5 usuários do que eu chamo produtivos, ou seja, aqueles que comitam código, fazem pull request, etc. Até 5 usuários, você tem 1.800 minutos de build por mês, né? Você vai ter direito a um agent self-hosted. O que significa isso? Eu instalo o agent na minha infraestrutura, ou numa máquina que eu criei na cloud, para ela ser uma das máquinas que vai buildar a minha aplicação. Então, nesse cenário, eu tenho um agent que roda na cloud por 1.800 minutos mensais e eu tenho um outro agent que roda na minha infraestrutura rodando ilimitado. Também é muito tempo para a gente conseguir
buildar nossos projetos nessa camada, tá? Tem os meus boards, tem os meus repos, tem os artifacts, mas se eu quiser os meus stakeholders trabalhando no projeto, que é privado, e eu quero que esses stakeholders interajam com a gente, principalmente nos boards, eu consigo adicioná-los de forma ilimitada. E havendo necessidade de acrescentar mais usuários, eu vou pagar por esses $6 a mais. Tá? Percebam que eu consigo ter uma ferramenta poderosa para trabalhar em meus projetos públicos e privados de forma gratuita, sem ter... Isso me ajuda muito, né? Sem ter gasto quase nenhum. Só se eu precisar de mais um desenvolvedor, por exemplo. Mas isso me ajuda bastante para entregar, fazer meus projetos pessoais, entregar os meus projetos para os meus parceiros. É bem legal, tá, pessoal? E, olha, é free, poderoso, né? Então, vamos deixar de conversa e vamos entender um pouco mais como que funciona esse tal de Azure DevOps. Bom, pessoal, vamos lá. Vamos continuar aqui agora de uma forma bem prática, tá? Primeiramente, né, eu decorei esse endereço dev.azure.com. Ele vai direcionar para essa tela, que é a tela do Azure DevOps. Você vai fazer a autenticação, né, com o seu usuário, Microsoft. E aí, quando você acessa o Azure DevOps, você tem a possibilidade de ter várias organizações e vários projetos para essas organizações, tá? O que significa a organização? Poderia ser um agrupador de projetos. Por exemplo, eu atendo a organização CodeFC Git, né, que eu chamei com esse nome. Dentro dessa organização, eu vou ter todos os projetos nos quais eu atendo esse cliente CodeFC Git, entende? Então, essa é uma organização e aqui eu tenho os meus projetos, tá? Alguns projetos que eu criei. Vou criar um projeto novo aqui, vou chamar ele de Azure Brasil. Poderia colocar uma descrição aqui. E aí tem aquelas opções, né? Eu posso criar um projeto público ou posso criar um projeto privado, tá? A diferença aqui vão ser a camada de precificação, né? No caso público, você vai ter liberado uma quantidade de builds por mês, ilimitados, enfim. No caso do privado, você tem 1.800 builds por mês mais um agent. Eu vou selecionar de uma forma bem simples o private. Vou falar que eu quero o Git como meu controle de versão, poderia selecionar o Team Foundation Version Control. E no meu Work Item Process, é qual tipo de processo eu quero atuar, tá? Eu tenho um que é baseado no Agile, eu tenho o CMMI, tenho o Scrum, eu tenho um Basic, mas não tem problema se eu, por exemplo, utilizar o Basic e depois customizar o meu projeto, aí eu altero esse projeto para o meu processo customizado, ok? Então, aqui, como aqui é um overview, nós vamos focar em alguns pontos, vou criar o Basic e vou dar um Create, simplesmente. Nesse caso, o projeto está sendo criado, vão criar os repositórios, e ele me será disponibilizado uma tela, né, que é a plataforma configurada. Então, a gente pode já ver de cara que eu tenho aqui os meus pilares, tem aqui uma tela com o nome do meu projeto, né, eu posso fazer um invite de outras pessoas, tem algumas dicasinhas. Isso aqui tudo é customizável, tá, pessoal? Nas configurações do meu projeto, eu posso ainda alterar alguns pontos. Por exemplo, eu não quero utilizar o boards, eu não quero utilizar o repos, eu só quero utilizar o pipeline test point artifacts. Simplesmente eu habilito ou desabilito aquilo que vai me ser necessário nesse projeto, ok? Tem outros tipos de configurações, não vou entrar em detalhes aqui agora. Mas vamos mostrar um pouquinho do poder dessa ferramenta. Então, vou pegar uma coisa simples, que é um projeto, como que esse projeto pode ter uma automatização bacana, né, para entregar, a gente quer entregar. Então, vou focar muito no repos e no pipeline, nesses dois caras, mas é bem tranquilo, eu vou mexer um pouquinho com o board, só para vocês terem uma noção de algumas questões importantes, tá? Logo que eu criei o meu projeto, ele já me deu, né, um repositório pronto. Geralmente eu excluo esse repositório e crio um outro, porque ele vai criar com o mesmo nome do projeto, espaço, enfim. Não tem problema. E você pode criar N repositórios e pode gerenciar todos os repositórios que você possui, tá? Eu vou manter esse aqui porque tá
tá simples. E de cara, eu já tenho uma ideia de como trabalhar, né? Se eu tenho um repositório já, ou seja, já tem um código pronto, eu vou utilizar esses comandos para adicionar no meu Git. Eu tenho um outro que eu posso simplesmente clonar e começar um projeto. Eu vou clonar esse cara, Azure Brasil. Dentro dessa pasta eu não tenho nada. Eu vou fazer só um git clone, pegando o link lá do projeto. Ele vai clonar aqui o meu projeto e vai pedir para eu fazer uma autenticação. Ok. Vamos ver aqui. Ok. Ele criou um outro repositório Azure Brasil, porque eu não coloquei para ele fazer no mesmo diretório, né? Então, no meu Azure Brasil aqui, eu não tenho nada, né? Percebam que eu fiz o get do repositório, não tenho nada. Mas eu já tinha preparado um projetinho para ficar rápido, e eu vou colar esse projetinho dentro dessa pasta Azure Brasil. Eu vou fazer um ls aqui, ó. Então tem um projeto, até um pipeline que eu já criei aqui, eu vou tirar esse pipeline, tá? Não precisa desse pipeline, ok? E aí eu posso simplesmente fazer um git add, estou adicionando, né, no meu git os novos códigos, git commit, nova versão, melhor, primeira versão, né? Primeira versão, e o git push. Então, se eu der um refresh aqui, eu vou ver meu projeto, está tudo atualizado. E no meu pipeline, eu vou fazer o que eu chamo de, né? O que a gente entende como uma boa prática é o CD, o Continuous Integration. E ele me pergunta, você quer integrar com o Bitbucket, pegar lá do GitHub, se eu quiser, eu vou conectar no meu GitHub, um GitHub Enterprise, um outro repositório baseado em Git, um Subversion, usar um Classic Editor, no caso eu vou utilizar o YAML mesmo, tá? Qual repositório que eu tenho criado aqui? O Azure Brasil. Eu quero com base em um YAML existente, eu quero criar um novo, né, com uma premissa. Ele já criou esse repositório aqui para mim, tá? Eu posso, se eu quiser, apagar esses steps, porque o meu pipeline ele vai executar um conjunto de tarefas, tá? Eu não sei trabalhar, eu não sei os comandos, né, o que fazer aqui e tudo mais, não tem problema, tá? Aqui você tem uma forma de ter uma assistência, né, de informar quais comandos, e aí tem uma infinidade de tarefas aqui que a gente pode utilizar, ok? Para ficar de uma forma mais rápido, eu vou copiar o pipeline que eu já fiz aqui. E o que eu estou fazendo? Aqui eu estou buildando um projeto, aqui eu estou gerando o release desse projeto, os pacotes que serão publicados, e no output eu vou publicar esse resultado, né, em alguma pasta no meu pipeline, que eu chamo ela de web. Vou copiar esses arquivos para um artifact name chamado drop web, ou seja, o drop web ou a pasta drop web vai conter o que é publicável. E além disso, eu estou publicando esse template. O que é esse template, tá? O template, eu não vou entrar muito em detalhe, mas esse template é um arquivo JSON que eu criei. Esse arquivo JSON, ele nada mais é do que como construir um web app na Azure. Simplesmente assim. Então, tem aqui meu template, que é um JSON, que é como construir um web app lá na Azure, ok? Nada demais. Então, eu estou falando o quê? Compila para mim esses dois caras, copia numa pasta drop web e numa pasta drop template. Só isso. E vou dar um save and run. E aí, depois que eu fiz o save and run, ele vai fazer, vai obter um agent disponível, né? No caso, eu estou usando um agent gratuito. Ele vai obter esse agent disponível e vai começar a fazer todos os passos que eu configurei lá no meu arquivo de YAML. Certo? Então, aqui, ó, ele vai pegar a última versão, aqui ele vai compilar o projeto, aqui ele vai gerar os pacotes, né, o publish, vai copiar os arquivos, vai publicar o web artifact, vai publicar o template artifact e, finalmente, ele vai finalizar o meu projeto. Pronto, ele buildou. Isso me diz o quê? A construção do meu projeto
está ok. Tá? Se eu fizer qualquer alteração em meu código, essa construção será chamada novamente. Bom, vamos fazer então uma alteração bem simples no código, tá? Eu tenho aqui os layout.cshtml, eu vou adicionar um valor aqui nesse cara, 2019, vou dar um salvar. Vamos ver se está tudo ok. Ok, vamos adicionar esse cara no staging. Alterando layout.cshtml. Ok. Beleza. E agora eu vou fazer um git push. Tudo certo. Na teoria, ó, depois que eu comitei, eu fiz o push, ele já disparou aqui para mim que precisa ser feito um novo build. E aí ele vai fazer todo aquele passo novamente, tá? Então o que nós vamos fazer agora? Vou criar um release, que é aqui na construção. Não tinha projeto de teste, mas é um exemplo. Eu vou criar um release. O release é como eu vou entregar esse cara, tá? Então, no release eu vou criar aqui um empty job. Vou falar que ele está... Eu vou adicionar um artefato. Qual artefato? No meu projeto Azure Brasil, eu tenho um build pipeline que foi executado e eu quero sempre a última versão dele. Ou seja, depois que o build foi executado com sucesso, eu quero que dispara a entrega. Como que dispara a entrega? Eu vou clicar aqui e vou falar. Então, toda vez que o build for feito com sucesso, dispara automaticamente a minha entrega. E aí eu habilitei esse caso. Só que agora eu tenho que dizer qual é a minha entrega, ou como faz a minha entrega. Eu posso ter vários ambientes. Eu vou colocar um ambiente aqui de produção. Poderiam haver outros ambientes, tá? Eu poderia ter aqui um clone desse outro ambiente. Opa, vou criar um clone ao invés de um novo, né? Eu poderia ter um outro ambiente aqui. Não é o caso. Então, simplesmente agora eu vou adicionar as tarefas desse ambiente. Eu vou adicionar uma tarefa aqui, que é o ARM, uma tarefa ARM. Deixa eu ver qual que é aqui que eu vou usar. Essa aqui. Ok? E nessa tarefa ARM, eu vou fazer alguma coisa que é usar aquele template que eu expliquei para vocês. Então, também tem o App Service. App Service Manage Deploy. Legal. Então, tem esses dois caras aqui que vai acontecer. No primeiro cara, eu vou associar na minha subscrição da Azure, aí eu vou ter que autorizar. Bom, e depois de autorizado, né, minha subscrição, porque esse é um projeto novo, eu selecionei aqui, né, a subscrição, minha subscription, aqui é o Resource Manager, e a minha subscrição. E qual que é a ação que eu vou querer? No caso é Create or Update Resource Group. Se não tem um recurso, eu crio esse recurso, tá? E onde que está esse recurso? Eu vou criar uma variável aqui, Resource Group Name, ou seja, onde eu vou criar esse recurso, tá? O nome do meu Resource Name. Colocar um us2, tá? Eu quero linkar ele com o artefato que já existe. E onde está esse artefato? O artefato está aqui. Lembra que buildou, gerou um DOP web, um DOP template? Então tá aqui, ó, o meu template, aqui. Legal. E, além disso, eu vou alterar uma variável do meu template, que chama web app name. E como é que vai chamar esse meu web app? Ele vai chamar app name, que é uma variável. Pronto. Nada mais além disso. Porém, para isso acontecer bonitinho, eu tenho que configurar essas variáveis. Então, eu vou vir aqui e vou parametrizar essas variáveis, tá? App name vai chamar Azure Brasil 2019, tá? E eu vou criar uma variável Resource Group Name, vai chamar Azure Brasil. Eu acho que eu já tenho uma que é Azure Brasil. Legal. Além disso, eu preciso... deixa eu ver se eu preciso configurar mais alguma coisa aqui. Não. Eu preciso configurar o meu serviço de web app, ou seja, como eu vou entregar essa solução. Então, também vou selecionar a minha subscrição.
né? Web App for Linux, on Linux, na verdade. Qual que é o nome, né, do meu Web App? Então, eu posso colocar aqui um app name, que é a minha variável lá, e onde encontra-se o meu package folder, né? Onde que está a minha aplicação. Então, tá dentro de drop web back. Aqui está a minha aplicação. Beleza. Aqui no Web App eu configurei tudo certinho. Aqui parece que está faltando alguma coisa. Parece, mas não está. Então eu vou dar um save aqui. Bom, na verdade, era um problema aí com esse template preview. Fiz um refresh na página aqui e ok, funcionou, só para vocês saberem. Mas não tinha nada faltando, tá? Basicamente, eu tenho que configurar subscrições, qual o nome do meu resource group, onde ele vai ficar e quem é o meu template. Pronto. Com isso, eu tenho o que eu chamo de CD. E eu vou dar um save nesse camaradinho aqui. Eu posso criar um release daqui, praticamente. E esse release, o que ele vai fazer? Com base no último artefato gerado, ele vai gerar uma entrega. Eu vou colocar para rodar daqui, para ficar bem mais rápido. Então, ele pegou aqui a última release que foi executada, faço um create, e aí ele gerou a minha primeira release. E aí o processo é o mesmo do pipeline do CD, porque ele vai fazer isso por ambiente. Eu só tenho um ambiente nesse caso. Então, no log ele também vai provisionar um agent. Lembra que nós temos alguns minutos de agents prontos? Ele vai provisionar esse agent para mim. E posteriormente, quando estiver um agent liberado, ele vai fazer a execução dos jobs. E a execução do job é a mesma ideia do pipeline de build, que ele vai fazer o download dos dados que foram gerados lá, dos arquivos, tanto de publicação quanto de template, e aí ele vai executar os procedimentos do template ARM e vai executar os procedimentos de publicação da minha API lá na Azure, ok? Esse processo vai demorar um pouco, porque ele depende também do provisionamento disso na cloud. Então eu vou adiantar um pouquinho aqui, só para vocês verem ao final a execução da página. Bom, legal, pessoal. Ele executou os procedimentos que eu precisava, né, de criar o template, os deployments, criar os recursos na cloud e publicar minha aplicação. Eu vou ver aqui no Resource Groups, ó, Azure Brasil, está criado. Tem o meu Service Plan, meu web, que eu defini no meu ARM template. E a minha aplicação está aqui, né? Vamos acessar. Pronto. Nesse momento, ele está tentando acessar a primeira vez a minha aplicação e, de fato, ele criou aqui um website para mim, tá? O que importa é que agora eu tenho todas as configurações de CI/CD disponíveis na minha plataforma, né? Aqui, o primeiro build que eu executei tinha dado um problema por causa de um pacote, na verdade, de uma task que eu selecionei errada, que foi a App Service Deployment. Eu poderia, bem rapidamente, vir aqui nas minhas tarefas. Imagina que eu tenho uma tarefa, de fato, que é alterar o título da aplicação. O título da minha aplicação hoje é Azure Brasil 2019. Então, eu estou criando uma tarefa que é alterar o título. Então, simplesmente altere o título da aplicação. Fazendo um cenário bem simples, né? Eu vou salvar essa task aqui e ela vai me dar um número, que é 125. Esse número 125, eu poderia ter ela no meu gerenciamento, na minha sprint e tudo mais, a minha tarefa a ser executada, tá? Então, aqui, ó, no meu backlog, eu estou vendo uma visão de issues, e é porque eu não tenho os agrupadores, mas eu teria a minha tarefa numa sprint se eu fosse planejar essa questão. Mas, como exemplo, eu vou simplesmente utilizar essa tarefa minha como referência e vou fazer o procedimento que foi dito lá, que é alterar o título. Vou vir aqui, alterar o título para Azure Brasil, tá? E o que eu vou fazer? Eu vou dar um git add, um git commit, -m, e aí na minha mensagem eu vou colocar uma hashtag 125.
que é o número da minha tarefa, né? Opa, coloquei 124, 125, título alterado. Ok? Legal. Se eu abrir a minha tarefa novamente, reparem que ele adicionou um link, né? O que eu fiz e comitei, eu associei a essa tarefa. Então, eu tenho a rastreabilidade do que eu fiz num commit. E aí, na hora que eu abro, eu já vejo o que foi alterado na minha aplicação. Então, perceba como é que é interessante eu associar a ferramenta, né? Isso pode ser feito no Git também. Se você integrar o GitHub com o Azure Boards e comitar, fizer o push das suas alterações com o número da sua task, da sua issue, do seu épico, você consegue associar àquela atividade os commits e aí pode fazer uma infinidade de coisas, como release notes, etc, etc. Ok? Eu também posso fechar essa tarefa já no comentário do commit, só colocar um fixed antes, e ele vai fechar essa tarefa, mas aí ele vai executar aqui a build novamente, provavelmente ele já executou, né, título alterado, foi muito rápido. Ele deve estar executando a release, está em produção, indo para produção, na verdade, e aí a release está lá ainda no processo de download, ele vai atualizar, vai fazer todo o procedimento de build novamente, e aí ao final, né, desse release, nós vamos ver a alteração. Ok? A minha aplicação foi buildada novamente, né, o build release 3. E aí, se a gente simplesmente acessar aqui o portal e mandar atualizar a página, reparem que voltou para Azure Brasil. Consequentemente, eu posso finalizar a minha tarefa, né? Aqui, como exemplo, nós não fizemos todo o processo, mas a tarefa foi finalizada. Ok? Bem simples, bem tranquilo, tá? Então, pessoal, aqui estão os meus contatos, tá? Eu tentei passar um pouco do que seria o Azure DevOps, do que seria importante no Azure DevOps, e percebemos que, pô, eu não gastei nada para fazer a criação do ambiente, né? Você pode se cadastrar, entrar no Azure DevOps, criar sua organização, criar seus projetos, trabalhar com ele normalmente, efetuar os builds e releases de uma forma tranquila, né? Você só tem que entender como fazer isso em seu projeto e publicar em qualquer cloud. No nosso caso, eu usei a Azure por ser mais simples aqui para o nosso exemplo. Mas tem muito assunto ainda que poderia ser dito sobre essa plataforma, que é muito poderosa, muito poderosa. Mas está aí os meus canais, né? Eu agradeço muito a todos vocês, obrigado. E também agradeço muito a comunidade técnica Azure Brasil, ao Rubens pelo convite. Precisando, só entrar em contato que eu tiro qualquer dúvida, beleza? Grande abraço.